A ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre a literatura do Scott Fitzgerald, né, o autor de Suave à Noite, e também contextualizar essa obra, né, o que exatamente estava acontecendo, né, no meio literário, no mundo, na civilização ocidental, no momento em que essa obra é publicada, né, não só essa obra, mas pegando aí o contexto da geração, né, desse escritor tão significativo para a literatura norte-americana, que é o Scott Fitzgerald. Tá? Eu separei aqui as publicações do Scott. Né? Ele não teve uma vida muito longa, ele morre em 1940 com 44 anos de idade, né? Então morre relativamente cedo, mas deixou uma obra, né, muito significativa e muito representativa para aquele momento, né, que aquela geração, que aquela sociedade experimentava, principalmente quando a gente pensa aí nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Tá? O Scott Fitzgerald, então, ele começa, né, a sua carreira literária com esse romance aqui, que é Este Lado do Paraíso, tá? Que de cara, né, já é um grande sucesso, né? A crítica começa a perceber ali o surgimento, né, de um grande escritor, tá? E na sequência, né, ele vai ter mais algumas publicações aí de bastante sucesso, tá? Depois, na linha dos romances, vem Os Belos Malditos, tá? O segundo romance publicado por ele. Aquela que é considerada a obra-prima, né, do Fitzgerald, que é O Grande Gatsby, né, sua obra mais conhecida, mais adaptada, né, mais estudada. E depois, né, 1934, nós vamos chegar aí na nossa leitura, que é o Suave é a Noite. Tá? Do Suave é a Noite eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente com vocês já já. Quando o Scott Fitzgerald morre, em 40, ele estava trabalhando ainda num manuscrito inédito que acaba ficando incompleto, né, mas que, né, depois da sua morte foi publicado, né, uma publicação póstuma, que é O Último Magnata. Tá? Então esse aqui é um romance que, infelizmente, ele deixou inacabado, né, ele não conseguiu fazer a revisão porque a morte o levou antes. Além dos romances, né, o Fitzgerald também era um grande contista. Então nós temos aqui no mercado editorial brasileiro, né, esse volume aqui, 24 contos, de F. Scott Fitzgerald. Também narrativas curtas, né, bastante interessantes aí desse autor. Tá? Agora, vamos pensar um pouquinho na época em que o Scott Fitzgerald viveu, e também como que essa época, né, quer dizer, como que aqueles acontecimentos históricos, sociais, determinaram aí essa linha estética, literária, que foi trilhada não só pelo Scott, mas por outros autores aí dessa geração, sobretudo autores norte-americanos, tá? E aí a gente precisa pensar nesse momento entre as duas grandes guerras mundiais. Né? Então, o Scott lutou, né, na Primeira Guerra, e aí, né, suas publicações começam logo em seguida, mas o que a gente tem aí em termos sociais é uma grande reviravolta econômica. Tá? Vamos pensar que até a Primeira Guerra Mundial, a grande potência aí ocidental e mundial era o Reino Unido. Né? Então, a Grã-Bretanha, ali, o Reino Unido, né, sob o governo monárquico, imperialista, era a grande potência até o desdobramento aí da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra e o arraso, né, ali na Europa, né, aquele momento de comoção, de
reerguer aí as grandes nações, nós vamos ter os Estados Unidos assumindo essa hegemonia econômica. Né? Isso aí vocês com certeza já viram com o Rodolfo. Tá? E aí começa, então, uma cultura norte-americana muito voltada para a questão do capital. É uma sociedade capitalista, industrial, corporativa, competitiva. O chamado American Way of Life, né, esse estilo de vida americano, que vai marcar aí essa década de 20, os anos pós-guerra, é justamente essa mistura, né, de grandes fortunas, né, pessoas que enriqueceram muito rapidamente, né, sobretudo aí pegando os resquícios da guerra, e isso acaba trazendo como estilo de vida para essas pessoas, né, para essa elite econômica, um modelo de vida de desregramentos. Né? É a era do jazz, das grandes festas, de muita bebedeira. Então, essa geração dos anos 20, né, que ascendeu economicamente muito rápido e que depositou suas esperanças ali no capital, né, vai se entregar a uma vida de festas. Né? Então, as futilidades, né, desse meio, uma vida de aparências, uma hipocrisia que acaba determinando as relações sociais, e por conta disso mesmo, esses autores, né, e aí nós vamos falar especialmente do Scott Fitzgerald, acabam se desencantando com aquilo. Né? Eles experimentam tudo isso, né? Essa era do jazz, das festas, das jogatinas, das bebedeiras, e aquilo não satisfaz mais esse grupo de autores, né? Essa nova geração. Então é um momento em que vai haver uma forte migração desses artistas norte-americanos para a Europa, principalmente Paris. Então, no período aí entre guerras, Paris vai ser a capital intelectual do momento, quer dizer, a capital cultural. E aí nós não estamos falando só de escritores, né? Estamos falando de artistas em geral, obviamente não só os norte-americanos, mas inclusive ali os europeus, né? Os artistas europeus da época que querem ter uma residência ali em Paris, querem viver aquela vida boêmia, dos saraus, dos encontros artísticos, das serenatas, das festividades. E no caso aí do Scott e da sua esposa, né, a Zelda Fitzgerald, nós vamos ter então esse abandono dessa cultura norte-americana, do capital, da industrialização, do dinheiro, né, que eles deixam para trás. Isso aí, só voltando um pouquinho aqui nas leituras, fica muito bem descrito no Grande Gatsby. Quer dizer, a trajetória do Grande Gatsby é de alguém que vem de uma classe humilde, que adentra essa alta sociedade nova-iorquina, né? Estamos aí na cidade de Nova York, regrada por grandes festas, né? Por grandes festivais gastronômicos, muita dança, muita bebida, que é a rotina de vida dessas pessoas, que é criticada aqui. Quer dizer, o que o Fitzgerald faz aqui no Grande Gatsby é mostrar toda a vaidade, a volubilidade, a falta, né, de um refinamento mais intelectual, mais humano, para essa geração que eles tanto desprezam, né, para esse novo modelo de vida, para esse chamado American Way of Life. E aí ele, né, no caso aqui o Scott Fitzgerald e a sua esposa, eles se mudam para Paris e vão viver esses anos aí, o período entre guerras, na capital francesa. Tá? Por que eu estou falando tanto de Paris? Porque Suave é a Noite, de 1934, vai pegar justamente esse cenário. Né? Não exatamente Paris,
mas a história se passa na Riviera Francesa, né? E aí o que nós vamos ter ali é uma elite, né, norte-americana que migrou ali, né, para a França, e os desdobramentos, né, envolvendo ali os protagonistas da trama, muito pautada aí pela experiência biográfica do Scott Fitzgerald. O Suave à Noite talvez seja o livro mais biográfico desse autor. Não porque realmente ele experimentou todas aquelas situações como descritas, né, mas porque muito da personalidade do casal protagonista, né, o Dick e a Nicole, são baseadas, essas duas personalidades são baseadas no casal Zelda e Scott. Tá? Isso aí a gente vai conversar também um pouquinho mais a fundo. Tá? Mas então vamos pensar nesse panorama. Tá? Paris, no período entre guerras, né, esses anos 20, o comecinho dos anos 30, né, até o surgimento e a ascensão do partido nazista na Alemanha, que aí também vai mudar, obviamente, essa configuração, né, desse cenário cultural francês, mas esses anos 20, então, vão, nesse momento, Paris vai vivenciar toda essa efervescência cultural boêmia por conta desses artistas que querem estar ali. Né? Então, o Fitzgerald, escritores como Ernest Hemingway, Gertrude Stein, o músico Cole Porter, o cineasta Luiz Buñuel, o pintor Pablo Picasso, Salvador Dalí, entre outras grandes personalidades, né, experimentaram aí essa vida parisiense. E aí, para a gente entender esse contexto, né, o escritor norte-americano Ernest Hemingway, quase já no final da sua vida, ele lança um livro de memórias chamado Paris é uma Festa, que vai falar justamente da experiência dele, como escritor, em Paris, vivendo aí nesses anos 20. Inclusive, travando contato direto com o casal Fitzgerald, né, porque ele era muito amigo do Scott. Tá? Mas só para a gente entender, né, porquê, né, esse título Paris é uma Festa, ele abre o volume com, na verdade, um trecho de uma carta que ele escreveu em 1950, né, já passado toda essa experiência, né, do burburinho cultural, né, depois dos horrores aí da Segunda Guerra, ele começa então a organizar esses textos memorialísticos que vão resgatar esse período de ouro aí da cultura europeia. Né? E ele fala o seguinte: se você, quando jovem, teve a sorte de viver em Paris, então a lembrança o acompanhará pelo resto da vida, onde quer que você esteja, porque Paris é uma festa alucinante. Tá? E é exatamente esse espírito que nós vamos encontrar, não só historicamente falando, né, no contexto ali da vida, né, desses escritores, desses artistas, mas muito do que vai aparecer no Suave à Noite também. Né? Então, aqueles americanos que estão vivendo ali na França, estão na Riviera Francesa, financeiramente estáveis, vivendo uma vida de grandes festas, né, de viagens, de muita praia, muita bebida, e até o momento em que isso, né, no caso aí do romance, começa a ser distorcido em consequências trágicas. Né? Então é um romance que também tem, embora tenha uma grande história de amor, nós temos por trás dessa história de amor todo um pessimismo que vem da experiência pessoal do Scott Fitzgerald e da sua esposa, a Zelda. Tá? Mas então, esse grupo de artistas desse período, né, entre guerras, acabou ficando conhecido como a geração perdida. É um nome bastante significativo porque é realmente uma geração que se desencontrou historicamente. Quer dizer, esses artistas, eles não comungavam
com esse espírito moderno, né, do lucro, do capital, da hegemonia dos Estados Unidos, e eles acabam, então, buscando um modelo de vida alternativa ali na França, né? Nesses grandes encontros, nessas festividades, nessas reuniões literárias, nessas discussões, né? Então temos muito disso, né? Mas quem vai falar da geração perdida, né, quem vai dar esse nome a esse grupo de artistas, é uma escritora da época, né, também norte-americana, a Gertrude Stein. E aqui no Paris é uma Festa, o Hemingway, né, relembra esse momento em que a Gertrude teria dado esse nome àquele grupo de artistas. Né? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Foi quando minha mulher e eu regressamos do Canadá e passamos a morar na rua Notre-Dame dos Campos, sendo Miss Stein, Gertrude Stein, e eu bons amigos ainda, que ela me fez a observação sobre a geração perdida. Tinha tinha tido algum contratempo com o arranque do velho Ford modelo T que dirigi então. O rapaz que trabalhava na oficina mecânica e tinha combatido no último ano de guerra não se mostrara competente no conserto do Ford de Miss Stein. Ou talvez não lhe tivesse dado prioridade sobre outros veículos. Seja como for, ele não tinha sido sério e fora severamente repreendido pelo patrão da garagem, diante do protesto de Miss Stein. O patrão dissera ao jovem: vocês todos são uma geração perdida. É isso mesmo que vocês são. É isso que vocês são, disse Miss Stein. Todos vocês, essa rapaziada que serviu na guerra, vocês são uma geração perdida. Você acha? Perguntei. São, insistiu ela. Vocês não têm respeito por coisa alguma. Vocês bebem até morrer. E assim vai, a conversa. Então, tem muito aqui, obviamente, de biográfico, né, nesse texto, e de acordo com a crítica, né, a história literária, o termo geração perdida viria realmente da Gertrude Stein, né, e vai falar, então, desse grupo de escritores, né, que saiu dos horrores da Primeira Guerra Mundial, que deu as costas àquele modelo de vida norte-americano e que vai buscar uma vida mais alternativa em Paris nesse momento. Tá? Só que aí nós vamos chegar num dos problemas centrais do Suave à Noite, né? A questão do alcoolismo, que na época não era tratado como uma doença. O alcoolismo era visto como, na verdade, né, nem se usava o termo alcoolismo, mas o beber demais era visto como um estilo de vida, né, que as pessoas cultivavam, que vai ser o drama pessoal do Scott Fitzgerald. Né? Ele acaba caindo numa sequência aí de crises por conta dessa doença, né, do alcoolismo, e vem a falecer muito cedo, né, se não exatamente pelo alcoolismo, né, mas pelas sequelas, né, ele, ao que tudo indica, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na poltrona da sua casa. Isso com 44 anos de idade. Então vejam que o problema do álcool dentro desses anos 20, né, os chamados anos loucos do jazz, era muito evidente. E havia essa percepção de que alcoolismo não é doença. Alcoolismo é um estilo de vida, é uma forma de refinamento, um requinte. Assim como era o cigarro. Era bonito fumar, era bonito beber. Hoje em dia nós conhecemos aí todo o histórico, né, de complicações que vêm por conta, né, do alcoolismo e do tabaco. Tá? Mas então, essa geração de escritores extremamente boêmios vão também se entregar a esses excessos. Então, saímos ali daquele estilo de vida mais capitalista norte-americano, mas o que nós temos aí em Paris dos anos 20 é essa vida boêmia, essa vida de festas, essa vida de varar a noite aí dançando, bebendo, o que vai ser um dos agravantes aí na história, né, na biografia do Scott Fitzgerald, por conta, né, do
do alcoolismo que marcou aí a sua trajetória. E o Hemingway, né, o autor aqui do Paris é uma Festa, ele era muito amigo do casal. E ele dedica uma das sessões do Paris é uma Festa ao amigo, né, já falecido. Ele começa falando o seguinte, do Scott Fitzgerald, né? Seu talento era tão espontâneo como o desenho que o pó faz nas asas de uma borboleta. Houve uma época em que ele tinha tanta consciência disso quanto a borboleta, não ligando para o fato de que seu talento podia apagar-se ou desaparecer de todo. Mais tarde, começou a preocupar-se com as asas feridas e a sua estrutura. Aprendeu a refletir, mas já não conseguia voar, porque o amor ao voo o abandonara. Restava-lhe apenas a lembrança dos dias em que voar fora um ato natural. Então vejam que o Hemingway traz essa visão, né, muito sensível do acabamento, né, do sentimento de derrota, de fracasso que vem por conta daquela morte prematura. Né? Então, é o grande nome aí, um dos grandes nomes, né, da literatura norte-americana do momento. E talvez, né, se tivesse uma vida aí mais longa, e mais saudável, obviamente, ele teria produzido muito mais obras-primas. Né? Deixou um legado bastante interessante, bastante profundo, mas infelizmente morreu muito cedo. E isso acaba provocando ali uma comoção entre os amigos, né? Aquela pessoa que não conseguia lidar com o próprio vício, que nem entendia, na verdade, que aquilo era um vício, e que acaba pagando um alto preço por isso. Tá? Bom, mas eu falei para vocês agora há pouco que o Suave à Noite, ele é um livro que tem um tom muito autobiográfico, né, com relação aí aos protagonistas, né, o Richard, né, o Dick e a Nicole, né, o casal aí que vai conduzir a trama, né, porque realmente muito da personalidade dos dois vem do estilo de vida, do comportamento, da história do casal Fitzgerald, né, do Scott e da Zelda. Tá? É interessante a gente pensar que a Zelda e o Scott, eles são um dos casais mais significativos da literatura europeia, né? Não em termos aí de ficção, mas, né, pensando aí na questão da realidade, eles têm uma vida muito turbulenta, mas ao mesmo tempo muito exuberante. Né? Então a ideia de dois jovens muito bonitos, bem-sucedidos, que se amavam muito, e as cartas deixadas por eles mostram bem isso, que viveram uma trajetória meteórica, né? Experimentaram toda aquela efervescência dos anos 20, né? Estavam ali em Paris com os seus colegas artistas, né? Produzindo, criando e vivendo uma vida de muito luxo e muita arte, mas que tiveram também um final bastante dramático, né? Por conta das doenças, né? Do vício do Scott, né? Do alcoolismo, e da doença mental da Zelda, que era esquizofrênica, e que isso, nos últimos anos, acaba minando, né, qualquer possibilidade de convivência entre os dois. Eles ficaram casados até morrer, mas passaram boa parte das suas vidas separados. Né? Então, tem um volume que foi publicado recentemente, que é a coletânea, a compilação das cartas que o Scott mandava para a Zelda e que a Zelda mandava para o Scott, desde a época do namoro, né, desde antes do casamento, até os últimos dias, né, do Scott, que morre antes da Zelda,
Isso tudo foi compilado e transformado num volume, né, que é esse aqui, querida Zelda, querido Scott, né, As Cartas de Amor de Scott e Zelda Fitzgerald. Né. Então é bastante interessante, né, é uma leitura bastante tocante, porque aqui a gente acompanha todo o drama por trás daquele casal que era muito belo, muito exuberante, muito requisitado, né, ali pelo grupo de amigos, né, e marcantes aí para sua época, mas que tiveram uma trajetória também bastante conturbada, né. Passado aquele primeiro momento, né, do namoro, dos primeiros anos de casamento, né, dessa experiência aí de vida em Paris, o que nós temos de fato é uma separação entre eles. Né? A Zelda já apresentando aí diversos problemas de saúde, né, por conta da sua instabilidade mental, até que, né, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e teve que viver internada pelo resto da vida em diversos sanatórios. E o Scott, né, enfrentando aí o problema do vício, do alcoolismo, e meio a tudo isso tentando escrever, tentando publicar, ganhar sua vida, né, e bancar a sua família, né, a esposa doente, né, o tratamento dela, os estudos da filha que eles tiveram. Então foi uma vida bastante complexa. Né, a gente vai lendo as cartas de amor e aos poucos nós vamos percebendo que eles praticamente passaram metade da vida separados, né, por conta das internações, por conta dessas crises. É, no final eles acabam voltando para a América, né? O Scott vai tentar a carreira como roteirista em Hollywood, né? Por um tempo, tem algum sucesso, mas a questão do alcoolismo já está muito presente aí na sua rotina. A Zelda cada vez mais impossibilitada de sair dos sanatórios, né? Vive na clausura e eles acabam morrendo separadamente, né? Não só questão de temporal, mas o Scott morre primeiro, né? Ele morre em 1940, vítima aí do alcoolismo, né? Morre de uma parada cardiorrespiratória. E nesse momento a Zelda já está internada há muito tempo num sanatório sem assim possibilidade de saídas, né? Não é nem aquele tipo de internação de posso sair no final de semana ou posso passar um mês fora. Não, ela já está num estágio muito avançado aí da sua esquizofrenia que impossibilita que ela tenha essas saídas. Então, realmente, quando ele morre, ela já está não só distante, né, geograficamente, espacialmente, mas também já num processo muito avançado da sua doença. E ela morre pouco tempo depois, né? O Scott morre em 1940, a Zelda morre em 1948, porque no sanatório em que ela estava internada houve um incêndio, né? Um princípio ali de incêndio que acabou destruindo tudo, e ela estava trancada numa sala porque ela ia começar uma sessão de eletrochoque. E por conta disso mesmo, né, a sala trancada, aquele clima de tensão, né, todo mundo correndo para se salvar, ela e mais acho que 8 internas acabam morrendo aí por conta das chamas, né? O corpo dela foi levado para o cemitério onde estava, né, o corpo do Scott, e os dois, né, permanecem ali enterrados juntos. Tá? Então, foi um grande amor, mas que também de determinadas complicações aí, né, por conta de problemas de saúde, por desentendimentos, que acabou separando esse casal ainda em vida, né? Eles passam boa parte do seu matrimônio separados um do outro, embora continuem se amando, né? Quer dizer, as cartas mostram isso. Então essas cartas que vão até as vésperas aí da morte do Scott mostram muito de como eles realmente se amavam de verdade, né? E como havia realmente uma entrega aí total entre os dois, uma cumplicidade que marcou essa história. Só para eu não mostrei aqui para vocês, mas a Zelda também ela escreveu
um romance, né? Na verdade, ela teria outros escritos, mas acabou, né, por conta da doença e da morte prematura, também deixando tudo incompleto. Mas recentemente saiu, né, da Zelda Fitzgerald o volume Esta Valsa é Minha, né, que também tem muito aqui de autobiográfico, né, da história dela e com o Scott, né, principalmente a fase aí do namoro, os anos iniciais aí do matrimônio, tá? Agora, eu queria ler para vocês, então, uma das cartas mais bonitas aqui do volume, de 1934, né? Vejam que é o ano aí que sai o Suave à Noite, né? E nesse momento o casal já está afastado aí há muitos anos. Afastado que eu digo assim, a Zelda já está internada, Scott ali bebendo, lutando para escrever, para publicar, vai sair na sequência a publicação do Suave à Noite, que também é um sucesso aí de crítica, que logo depois vai ser transformado em filme, né? Mas nesse momento o casal já está bastante distante. Ele escreve uma carta para Zelda, declarando realmente o seu amor por ela, mas também falando das dificuldades desse matrimônio, como ele e ela acabaram enfrentando turbulências ali, percalços, além do esperado, né? A carta, então, é de 26 de abril e o Scott fala o seguinte: desculpe-me estar ditando esta carta em vez de escrevê-la eu mesmo. Mas se você visse minha mesa neste momento e a quantidade de coisas que chegaram, entenderia. Aquilo contra o qual você tem de lutar é o derrotismo, seja de que tipo for. Você não tem nenhum motivo para isso. Nunca teve um temperamento melancólico, muito pelo contrário. Como dizia sua mãe, você sempre foi conhecida pela atitude animada, alegre e extrovertida perante a vida. Quero dizer, especialmente, que você não possui aquela visão de mundo melancólica que Anthony e Marjorie partilharam. Você e eu vivemos coisas maravilhosas no passado, e o futuro continua brilhante, com muitas possibilidades, se você mantiver o moral e tentar pensar dessa forma. O mundo exterior, a situação política, continuam sombrios. E sim, isso nos afeta diretamente, a todos. E é inevitável que acabe atingindo você de forma indireta. Mas tente se distanciar por algum tempo, de, mas tente se distanciar por meio de algum tipo de higiene mental. Se preciso, invente algo. Deixe-se reiterar que não quero você circulando demais no seu livro, que é uma obra melancólica e parece ter deixado marcas em boa parte dos críticos. Sinto-me muito mal pensando que vai relê-lo, falando aí da publicação dela. Ele representa certas fases da vida que estão acabadas agora. Nós, sem sombra de dúvida, estamos numa onda ascendente, ainda que não tenhamos bem ideia de para onde ela nos está levando. Não há menor sentimento de desânimo da sua parte que tenha a mínima legitimidade. Seus quadros foram um sucesso, Zelda também era pintora. Sua saúde está bem melhor, segundo os médicos. E a única tristeza é viver sem você, sem executar as notas da sua voz, sem escutar as notas da sua voz, com sua modulação especialmente íntima. Você e eu fomos felizes. Não fomos felizes uma vez só, fomos felizes 1000 vezes. As chances de que a primavera, que é para todos, como nas músicas populares, possa ser nossa também. As chances são muito boas no momento, porque, como de hábito, posso levar grande parte da opinião literária contemporânea liquidada no vão de uma das mãos. E sempre que faço isso, vejo um cisne a deslizar, e descubro que esse cisne é você e apenas você. Porém, cisne, deslize de leve por ser um cisne, porque, pela curva sublime do seu pescoço, os deuses lhe conceberam favores especiais. E, embora você o tenha desfrutado ao bater em alguma ponte, ele sarou e você zarpou de novo.
Esqueça o passado. Aquilo que for possível esquecer, dê-lhe as costas e nade de volta para mim, para o seu refúgio perene, para todo sempre. Ainda que às vezes pareça uma caverna sombria, iluminada pelas tochas da fúria, sou seu melhor abrigo. Vire-se com suavidade nas águas por onde você se move e volte para mim. Isso pode soar alegórico, mas é muito real. Quero você aqui. A tristeza do passado vive comigo sempre. As coisas que fizemos juntos e as terríveis separações que no passado nos reduziram a sobreviventes de guerra permeiam toda a casa em que moro, como uma espécie de atmosfera. As boas coisas e os primeiros anos juntos e os meses bons que tivemos 2 anos atrás em Montgomery ficarão comigo para sempre. E você deveria se sentir como eu, achar que poderão ser renovados, se não numa nova primavera, então num novo verão. Eu amo você, minha querida, minha amada. Bonito, né? Isso, né, é uma das grandes cartas aí que o Scott escreve para Zelda, entre as muitas que também ele recebe dela. Tá? Então, é isso. Foi realmente um casal muito estonteante, muito querido dentro do meio literário, mas que, né, nos seus bastidores, acabou vivendo essa experiência dramática, né, não só da separação, mas também numa separação mais espacial do que de fato, né, já que eles foram casados até o fim, mas por conta dessas crises, né, o alcoolismo dele, os transtornos mentais, a esquizofrenia de Zelda. Tá? E em Suave à Noite, como eu disse, nós vamos ter um romance de cunho relativamente biográfico. Quer dizer, o que nós vamos ter ali não é de fato a história de vida do Scott e da Zelda, mas como eu falei, a intriga central, né, envolvendo aí os dois protagonistas, o Dick e a Nicole, passam por essa perspectiva das doenças aí do casal real, né? O alcoolismo do Scott e os problemas mentais da Zelda, tá? Que vão dar aí o contorno a essa história. E, bom, não vou falar muito do enredo ainda, porque vocês estão começando a leitura, tá? Mas vocês vão perceber exatamente isso, que a Nicole, o drama que ela vivencia, né? Esses traumas, esse transtorno mental que a personagem pouco a pouco vai demonstrando ali na trama, na intriga, vem dessa referência direta aí a Zelda, e o drama, né, do Dick, que é o drama do alcoolismo, né, vai ter como referência aí o próprio autor. Tá? A biografia, né, vai deixar isso muito claro para nós. Por conta disso mesmo, né, embora seja um grande casal, nós vamos ter também essa experiência de um desfecho não muito positivo, né? Assim como Zelda e Scott em vida, né? Nicole e Dick vão ter aí finais também muito próximos, né, do casal real. Claro que não, né, o final biográfico, de fato, a morte biográfica, mas o desfecho da história relembra muito aí a história do seu autor. Tá? Bom, por que Suave é a Noite? Só para a gente fechar o papo de hoje, de onde vem essa expressão? Então, o Scott, né, vai buscar na literatura inglesa do século XIX, né, do poeta romântico John Keats, um trecho de um poema, que é o Ode a um Rouxinol. É nesse poema que vai aparecer a expressão suave à noite, que o Scott usa aí no seu romance. Tá? Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, que é o que vai comportar aí a expressão. Né? Então, Ode a um Rouxinol. Dói-me o coração
e aflige meus sentidos, um torpor de sono, como se eu tivesse bebido da cicuta ou esgotado a um só instante um lânguido narcótico e descido para o lete. Não é porque eu inveje a tua boa sorte, porém porque me alegro a ver-te assim feliz, que tu, arbórea dríade das asas leves, em nesga melodiosa de um verdor de faias e de sombras incontáveis, a plena e fácil voz celebras o verão. ao longe, para ti quero voar, não no carro de Baco e seus leopardos, porém nas asas invisíveis da poesia. Embora o cérebro pesado hesite e me retarde, já estou contigo. Suave é a noite. E talvez em seu trono esteja a lua, esta rainha, tendo a enxamear-lhe em torno as suas fadas estelares, mas aqui não há luz, senão aquela que dos céus, com as brisas assopradas, por entre sombras verdejantes e caminhos tortos e musgosos. Então vem daqui a expressão que o Fitzgerald usa, suave é a noite, e conforme a narrativa for caminhando, aquilo que parecia muito aprazível, muito tranquilo, quer dizer, o que é uma noite suave, né? Por que suave é a noite? Ou, pegando aí no original, Tender is the night, né? Por que a noite é eterna? É por conta desse clima apaixonado, por conta desse casal que se descobre, que se ama? Também. Mas quando a gente acompanha a trajetória dos dois até o fim, e exatamente que fim tem esse casal, nós vamos perceber que esse título é bastante irônico, que não é mais aquela noite suave, romântica, que o John Keats descreve lá atrás, no século XIX. Então, suave é a noite, mas ela é suave na aparência. Quando a gente adentra ali a intimidade do casal Nicole e Dick, nós vamos perceber que a noite não é tão suave assim. Embora o amor seja legítimo, tem problemas ali muito sérios, que não são nada suaves. E aí, obviamente, isso vai desaguar num desfecho que não é nada positivo. Para nós leitores, como testemunhas da experiência amorosa desse casal, aquela noite suave, aos poucos ela vai desmoronando, ela vai ruindo, e aí nós vamos ver a experiência dramática desse casal aí nos seus momentos finais, que é também, como eu falei, que remete à história do autor e da sua esposa, quer dizer, aí esse sentido muito autobiográfico, como que o Scott conseguiu projetar ali na ficção de Suave à Noite o seu drama pessoal com a sua esposa e como que ele transmutou isso em arte. Tá? É o livro mais maduro do Scott Fitzgerald. Embora o Grande Gatsby seja a sua obra mais conhecida, seja considerada a obra-prima, quem lê os dois sequencialmente percebe que ali no Suave à Noite nós temos um escritor muito mais maduro, muito mais coeso, que tem uma profundidade ali, não só em termos estéticos, mas em construção psicológica dos personagens, muito mais interessante. Tá? Por isso que é considerado também uma peça-chave na produção do Scott, pela crítica, e ganhou, aí ao longo dessa trajetória aí, século XX e XXI, ganhou algumas adaptações para o cinema, já foi tema de música, foi tema de filme, a música, Tender's the Night, que é a música tema do filme, também é muito interessante quando a gente pega a letra e pensa nesse contexto do romance, quer dizer, que romance é esse, que história de amor é essa, e
por que a noite é suave, mas só nas aparências, né? Não é tudo tão belo assim como a gente imagina, e a tragédia está posta ali, né? O drama tá colocado e ele vai condicionar aí a trajetória e o final desses personagens. Tá? Bom, vamos parar por aqui por enquanto. Na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho, e se der eu quero trazer aí alguns referentes do cinema para a gente enriquecer aí essa nossa leitura, não só do livro, mas também falar da Geração Perdida, de Paris dos anos 20. Então nós vamos continuar aí contextualizando, mas agora puxando aí o lado das produções cinematográficas, tá? Queria abrir para perguntas, dúvidas, se alguma coisa não ficou muito clara, podem ficar à vontade agora, tá?